Olá, Thaís. Antes de iniciar aquela questão, a gente vai dar uma pincelada aqui como achar um determinante de uma matriz 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas, que você destaca um pouco de dúvida. Então, para achar o determinante de uma matriz 3 por 3 de uma forma mais simples, o que é que a gente faz? A gente vai repetir a primeira coluna, qual é a primeira coluna aqui? Repeti-la aqui. E também repito a segunda coluna, ela está repetida aqui. Então, qual é o procedimento que a gente faz? A gente vai fazer agora multiplicar as diagonais, tá? As diagonais que a gente multiplica para baixo fica 2 vezes 6 vezes 3, 2 vezes 6 vezes 3, que dá 36, certo? Aí vem aqui a próxima diagonal, é a 5 vezes 7 vezes menos 1. Então fica 5 vezes 7 vezes menos 1, que é igual a menos 35. E a próxima e última diagonal para baixo é 6 vezes 1 vezes 2, que daria 12. A gente soma esses números, 36 menos 35 mais 12, e o resultado disso vai dar 13, tá? O resultado disso aqui, ó, vai dar 13. Ok? Qual o próximo passo? O próximo passo agora é a gente multiplicar as diagonais que estão indo nesse sentido, de baixo para cima. Então, a primeira diagonal é essa daqui, ó. É menos 1 vezes 6 vezes 6, que dá menos 36. A próxima diagonal é 2 vezes 7 vezes 2, que deu 28. E a última diagonal para cima é 3 vezes 1 vezes 5. Então fica 5 vezes 1 vezes 3, que é 15. Também somo esses resultados. Como é que eu acho o determinante agora? É só pegar a soma das que estavam no sentido de cima para baixo e subtrair a soma que estava de baixo para cima. Por exemplo, a soma das diagonais para baixo deu 13 e as diagonais para cima, que são as diagonais secundárias, deu 7. Então é só pegar 13 menos 7, que é 6. Ok? Então toda vez que eu tiver um determinante de uma matriz 6 por 3, eu posso fazer esse procedimento, repetindo a primeira e a segunda coluna e multiplicando as diagonais secundárias e principais, né? Primeiro as principais, depois as secundárias e subtraindo uma da outra. Lembrando que é subtraindo a diagonal principal, a soma da diagonal principal, menos a soma da diagonal secundária. Com isso, a gente vai para o problema e se você tiver algum problema ainda em relação ao determinante, você tira a dúvida depois. Então, o problema basicamente se resume aqui. A gente tem uma matriz M, uma matriz de coeficientes M, e ele quer achar a segunda coluna de sua inversa. Como é que a gente acha de uma forma geral, como é que a gente acha a inversa de uma matriz? A gente sabe que se eu pego uma matriz e multiplico por sua inversa, o resultado disso será a matriz identidade, que é essa matriz aqui. Porém, eu não sei nenhum elemento da matriz inversa. Isso aí é fato. Logo, eu teria que ter, como aqui eu tenho 9 letras, eu teria que ter 9 equações para poder achar essa matriz inversa. Isso daria muito trabalho. Como ele quer somente a segunda coluna, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar essa matriz aqui, somente por essa segunda coluna. Porque se eu multiplicar essa matriz aqui por essa coluna, o resultado vai dar a segunda coluna da matriz identidade. Então, como ele só quer B, E e H, então são muitas equações que interessam para a gente, que são essas letras. Então, como é que a gente faz a multiplicação por essa coluna? A gente faz a primeira linha multiplicado pela segunda coluna, vai dar esse elemento aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna, vai dar esse elemento aqui.
Aí fica menos 1b mais 10e menos 7h igual a zero. A próxima é segunda linha e segunda coluna. Então esse elemento aqui vai ficar menos b menos 4e mais 3h igual a 1. E o próximo é a terceira linha e segunda coluna. É esse elemento. Esse elemento está na terceira linha e segunda coluna. Aí fica 1 vezes b, menos 2 vezes e, menos 2e, mais h. Se eu for escrever isso na forma matricial, vai dar isso aqui. Repare que isso é essa matriz aqui, multiplicada por esse vetor que a gente quer, é igual à segunda linha da identidade. Então, por exemplo, toda vez que eu quiser achar a segunda coluna da matriz de identidade, é só pegar a matriz e multiplicar por essa segunda linha, essa segunda coluna, que vai dar a segunda coluna da identidade. Se eu quero, por exemplo, achar a terceira coluna da matriz inversa, é só pegar a matriz multiplicado por essa coluna, que vai dar a terceira coluna da matriz de identidade. Ou seja, se eu quero a primeira coluna, o resultado vai dar a primeira coluna da identidade. Se eu quero a segunda coluna, o resultado vai dar a segunda coluna da matriz de identidade. Como a gente vê aqui, ó, eu quis a segunda coluna, então o resultado dessa multiplicação vai dar a segunda coluna da matriz de identidade. Ok? Tem alguns métodos para a gente resolver isso. Um dos métodos mais simples, é pela regra de Cramer. Como é que funciona a regra de Cramer? Toda vez que eu quiser achar uma variável x, por exemplo, eu pego o determinante de dx e divido por d, o determinante de d. Se eu quero y, eu divido o determinante de dy por d. Se eu quero b, determinante de db por d, e assim por diante. Se eu quiser um z, por exemplo, eu tenho que dividir o determinante de z por esse determinante de d. Basta a gente saber quem é esse determinante d, dz, dA, dB, dc, enfim. Simples. Simples, simples, simples. Quem é esse determinante D? Quem é essa matriz D, né? Essa que fica no denominador aqui. É simplesmente essa matriz aqui de coeficientes. Essa matriz aqui é a matriz D. Tá? Então repare, ó, essa é a matriz D. Quanto é que deu o determinante dela? Menos 4. Como é que eu usei? Como é que eu achei o determinante dela? Por aquele mesmo procedimento que a gente fez ao início. Eu repeti essa e fiz as multiplicações das diagonais principais e secundárias. Ok? Então a matriz D é sempre a matriz de coeficientes. Como é que eu montei essa matriz de coeficientes? Aqui, ó. Menos 1, menos 1, 1. 10, menos 4, menos 2. Menos 7, mais 3 e 1. Tá? E como é que eu vou achar agora como a gente tem 3 letras aqui, a letra B, a letra E e a letra H, a gente precisa achar o DB, o DE e o DH. O determinante de B, o determinante de E e o determinante de H. Quem seria, por exemplo, o DB? DB, a primeira letra. Como é que a gente faz o DB? Repare que o B aqui está na primeira coluna. Então a matriz DB vai ser essa matriz trocando a primeira coluna por esses elementos aqui, ó. Então, se eu quero achar o DB, a matriz B, DB, eu pego essa coluna e coloco no lugar da primeira, porque o B aqui está na primeira coluna. Se eu quero a matriz DE, é só pegar essa matriz e colocar no lugar da segunda coluna, essa aqui. Se eu quero o DH, como o H aqui está na terceira coluna, então eu vou pegar esse 0, 1, 0 e colocar aqui na terceira coluna. Então esse 0, 1, 0
Se ele for para a primeira, eu acho DB. Se ele for para a segunda, eu acho DE. E se ele for para a terceira, eu acho DH. A gente pode ver aqui, ó. Como o B está na primeira coluna, eu botei o 0, 1, 0 aqui. Como o E está na segunda, eu coloquei o 0, 1, 0 aqui. Como o H está na terceira, o 0, 1, 0 eu coloquei aqui na terceira. Então, com isso, já sabendo qual é a matriz DB, DE e DH, eu achei o determinante de cada uma, utilizando aquele mesmo método do início do vídeo. Então, vamos achar quem é B, quem é E e quem é H. Quem é B? É o determinante de B por D. O determinante de DB deu 4. E o determinante de D deu menos 4. Logo, isso aqui vai dar menos 1. Tem aqui 1, mas na verdade é menos 1, tá? Quem é o E? É o determinante de DE sobre o determinante de D. Repare que todos são divididos pelo determinante de D. Então fica 6 dividido por menos 4, que fica menos 3 sobre 2. E o H vai ficar o determinante de DH dividido por o determinante de D, que fica 8 dividido por menos 4, que dá menos 2. Então a segunda linha da matriz inversa ficou menos 1, aqui é menos 1, que é menos 1, tá? Troca aqui, menos 3 sobre 2 e menos 2. Se eu fizer aqui essa soma de 1, menos 1, com menos 3 sobre 2, com menos 2 vai dar menos 9 sobre 2. E esse é o resultado, porque ele quer a soma dos elementos da segunda coluna. Ok? Como isso é um vídeo, claro que a princípio não dá para entender tudo, você pode estar voltando e tentando entender melhor e tirando dúvidas via WhatsApp ou Facebook ou Skype.